sossego, toda a nossa atenção estava focada naquilo. Então, raramente a gente parou para pensar em nós mesmos de verdade. Ou até mesmo a gente achava que o pensar em nós, né, era nos enfeitar de coisas. Ah, eu estou pensando em mim agora, vou investir em mim. É o que que a pessoa faz? Eu vou comprar coisas para mim, é, vou investir na minha pessoa. Ou seja, outra vez na questão material, na questão física. Mas esse momento do silêncio, todo mundo chega um dia. É a fase de menos gritaria, né? É a fase onde a gente está mais focado em manutenção do que já conquistamos e às vezes a gente até tem um tempo a mais para pensar. Aí surge aquele sentimento de vazio. Esse sentimento de vazio é justamente o sentimento de autoabandono, que a gente não dava ouvido para ele porque estava muito distraído, tentando conquistar a vida, né? Tentando, como se diz, o ditado popular, crescer na vida ou vencer na vida. Então a gente se distraiu muito com isso. Aí surge agora o momento da depressão, o momento do vazio. Nesse momento, muitas pessoas automaticamente elas procuram a melhora de várias formas. Muita gente começa a ir para a igreja, começa a frequentar um local religioso, um centro espírita, né, para tentar resolver esse sentimento que, quando ela vai no médico, é diagnosticado como depressão. Tá? Pode ser uma depressão com seus, com seus diversos, né, com as suas diversas facetas. A depressão se manifesta de várias formas. Ela fala de várias formas, ela grita de várias formas a depressão. Aquela depressão silenciosa. Mas por que eu estou sentindo esse sentimento de angústia nessa fase da vida? Primeiramente, todo o sentido da minha vida até agora foi para fora, para conquistas materiais, atenção para o esposo, atenção para o filho, atenção para o neto. Às vezes, quando você tem aí uma instituição, uma empresa, a sua atenção foi toda direcionada, ou seja, eu me distraí até agora com esses brinquedos da vida. Mas o sentimento de auto-amor, o sentimento de autoestima, tá? Eu nunca dei atenção. Até agora, o ego ele teve envolvido em todas as suas conquistas, em toda a fase da sua vida, ali estava o ego, porque o ego ele gosta de coisas de fora, que enfeite a personalidade, né? Então a gente se enfeita de coisas, de títulos, de status social, a gente procura se enfeitar ao longo da vida de tudo isso. Ou seja, você acaba sendo conhecida pelas pessoas não pelo que você é realmente, mas você é conhecida pela advogada, pelo cantor, pela cantora, pelo artista, pelo empresário, pelo o influencer, você é conhecido por isso. Ou seja, por algo que você procurou se enfeitar no lado de fora. Mas o seu interior, a sua essência, que fala com você quando você está sozinho no seu quarto, quando você deita, quando você para meditar, é, o nosso interior, o nosso íntimo, o nosso ser, né, a nossa consciência pedindo mais atenção, pedindo, olha para dentro de si, olha para dentro de você. Aí você começa a fazer uma análise de toda a sua vida. Você começa a vir aqueles pensamentos, poxa, eu trabalhei a vida inteira, me dediquei tanto para fulano, me dediquei tanto para tal pessoa, para tal instituição,
Isso na sua cabeça, você falando, né, que se dedicou para as pessoas, né? Mas tudo isso foi inconscientemente na busca de algo, de uma recompensa. Que recompensa é essa? A recompensa do bem-estar interior, da autoestima, do auto-amor. Não que a gente não deva fazer nada do que fizemos até uma certa idade. Não, faz parte da vida. Mas colocar essas coisas da vida passageira como o sentido para minha felicidade, aí já é um ponto de conflito, né, para todos nós. Quando a gente coloca o sentido da vida em algo de fora, é por isso que muitas pessoas se apegam, né, a coisas, não querem largar daquilo. Por quê? O sentido da vida dela está ali. O apego a cargos, o apego a coisas materiais, a pessoas. Gente, se uma pessoa diz assim para você: "Nossa, você é tudo para mim, eu não vivo sem você", fuja, você está entrando numa grande enrascada, porque daquele momento em diante você vai passar a ser um objeto de cobiça para a pessoa, um objeto de muita estima, que ela vai tentar te controlar de todas as formas. E o medo de perder a tal pessoa, pelo amor de Deus, é daí que decorre os ciúmes, né, as paranoias. Porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se você foca o seu sentimento, a sua atenção em algo que você não controla, que são pessoas e coisas, o sofrimento é garantido. Ah, então onde que eu vou focar o sentido da minha vida? Onde que eu vou focar? Ora, eu vou focar no meu interior, na minha pessoa, nas minhas qualidades, tá? Por exemplo, vamos lá, os desafios que você passou pela vida. Você vê que você chega numa certa fase da sua vida, você já está bem melhor do que antes, tá? Em questões assim emocionais, psicológicas, já está uma pessoa mais calma, mais centrada. É uma pessoa que foi com o tempo aprendendo com os desafios da vida. E aí chega numa certa idade, você está igual um diamante lapidado, tá? Você só não percebe isso, você só não percebe a luz que você adquiriu no decorrer da vida. Porque muitas vezes, ou seja, sempre, não é o que você conquistou, mas sim o processo pelo qual você passou para conquistar uma situação, tá? Superar uma dificuldade, né? E vem a questão do alto valor, do valor pessoal. Primeiro ponto, nós somos pessoas únicas, singulares, tá? Não existe ninguém no universo igual a você. É aquele ditado popular: Deus, quando faz uma pessoa, ele joga a forma fora. Então, nós somos únicos, singulares. Então, é o momento de a gente olhar para nós e perceber que a gente não tem que ser cópia de nada, que a gente precisa fazer uma limpeza na nossa cabeça, tirar todas as máscaras, tirar todas as bugigangas que a gente foi acrescentando ao nosso ego, à nossa personalidade durante a vida. O que é essas bugigangas? São os adornos, os enfeites do ego. O que é? Título, posição social, tá? Nome fantasia, tá? Tudo isso a gente, ou seja, a máscara social, ou seja, o personagem que foi criado para andar no meio social, que geralmente esse personagem a gente procura enfeitar ele com um monte de coisa. Agregamos coisas, materiais, nome, status, sabe, frases, uma série de coisas a gente agrega na personalidade, na máscara, no ego, para andar com essa personagem no mundo social. Ou seja, a gente geralmente não é o que somos de verdade no meio social. Então, nessa de você agregar tantas coisas à sua personalidade, ou seja, se moldar ao gosto das pessoas, naturalmente
você foi desistindo ou esquecendo da sua essência, de quem realmente você é, dos seus gostos, das suas necessidades, das suas vontades. Você foi esquecendo tudo disso, tudo isso aí. Mas para quê? Para agradar o meio social, agradar uma pessoa, seja o pai, seja o filho, seja o marido. A gente, para querer receber uma recompensa, a gente muda o nosso modo de ser, o nosso jeito, a nossa essência. Mas aí não dá, né? Você está descobrindo um santo para cobrir o outro. Ou seja, você está descobrindo o santo verdadeiro para cobrir o santo de barro, que é o ego. No momento em que você se molda à vontade dos outros, você passa a ser um fantoche, um boneco de argila. Mas tudo isso por conta da dependência emocional. Depender do elogio do outro, da aprovação social, da aprovação da sociedade, tudo isso é uma briga indigna que a gente trava durante a existência. Uma briga dolorosa que a gente só sai vencido no final de tudo. Mas aí nada está acabado. Ali está você em farrapos, tudo que constituía sentido de vida já não é mais, a casa na praia já não é mais, o apartamento já não é mais, o filho já não é mais, o neto já não é mais, o marido já não é mais, a posição social já não é mais, o corpo esbelto e bonito já não é mais. Só sobrou quem? Você. Essência, você com você mesmo. Ali, né? Com as suas feridas do trajeto. Tá? Ao longo do trajeto, o diamante sofreu ali bastante atrito. Somos nós. Aí estamos. É hora de fazer uma análise real da vida. Quem sou eu, na verdade? É a pergunta que fica. Porque a gente se enfeitou tanto, a gente usou um personagem no meio social que a gente esqueceu que não somos aquele personagem. Né? A gente enfeitou tanto o ego que hoje a gente se confunde com o personagem. E aí, quando a gente está conosco mesmo, existe aquele contraste da minha pessoa com o que as pessoas já acham de mim. É claro, porque na sociedade eu tenho um personagem para exibir. Aliás, um personagem bem enfeitado que eu escolhi para receber a aprovação, para receber, né, o elogio de fora, o reconhecimento. Mas aí, naturalmente, existe o quê? O esquecimento do seu interior, da sua essência. É daí que vem o sofrimento, o vazio existencial, de não olhar para a nossa essência, tá? A gente não olha para o nosso interior, a gente não olha para nós, não nos conhecemos. Aí às vezes a pessoa fala assim, eu me conheço. Não, a gente não se conhece. Raramente uma pessoa se conhece, tá? Por que que existem as convivências entre pessoas no meio social, na sociedade, no casamento? É justamente para a gente se conhecer no outro, porque o nosso grau de evolução ainda não permite que a gente faça uma análise sincera da nossa pessoa. A gente só vai nos conhecer quando existe uma reação causada na convivência no dia a dia. Ou seja, convivendo com o outro, eu tenho reações. Tem gente que não faz análise dessas reações no dia a dia, na convivência. Mas por que que Santo Agostinho diz assim: ao chegar à noite em casa, fazer uma análise de como foi o seu dia? O que que ele está dizendo? Analisa a sua convivência no dia a dia, porque ali você vai saber quem é você de verdade nas atitudes automáticas, espontâneas. Mas raramente a gente não faz essa análise. Mais para frente eu vou explicar por que que a gente costuma não fazer essa análise durante a noite, tá? Mas voltando à dependência, né, do ego, da máscara, que causa esse vazio existencial, é justamente
em não aceitar como realmente somos, as nossas necessidades, o nosso real modo de ser. A gente tem vergonha, a gente tem medo de adentrar o quarto escuro da consciência para olhar para as nossas necessidades, olhar o que precisa mudar, o que precisa aceitar, olhar as crenças que tudo que foi colocado naquele quarto vazio chama-se o quarto da bagunça, é o quarto que a gente tem medo de entrar. Tá? A gente geralmente só entra nesse quarto com o auxílio de alguém que nos ajuda a adentrar esse mundo segurando nas nossas mãos. Geralmente, inconscientemente, a gente escolhe quem vai entrar nesse quarto conosco, né? Algumas pessoas escolhem Jesus, escolhem uma religião, escolhe busca terapia, tá? São modo, quando a gente começa já a